Bom dia, Fernanda. Vocês conseguiram assistir a aula, entrar em contato com o material? Quem assistiu? Pode abrir o áudio. O que vocês acharam? Ok, Fabi, o que vocês acharam? Vou aguardar, tá, gente? Porque assim, eu não vou passar tudo de novo da aula. E aí, esse momento é justamente para a gente ver o que vocês compreenderam. Já que vocês assistiram, isso é ótimo. Dani, você tá aí, Dani? Eu? Oi, bom dia. Bom dia, querido. Bom, vou guardar. Alguém mais assistiu? Qual foi a compreensão de vocês? E aí, gente, o que vocês entenderam, já que vocês viram a aula? Ou ninguém viu? Nem. É bom, é por isso que é bom tirar dúvida na hora da aula, né? Bom, as aulas vocês já têm gravadas, né? Inclusive, eu disponibilizo os slides para vocês, que não teria necessidade alguma, né? Porque é de autoria minha. Entretanto, é estudar mesmo, porque são muitas teorias, essa disciplina é de teorias. Ninguém assistiu a aula? Como assim, exemplo? Gente, abram o áudio, essa aula é de interação. Não tem como, é saber como vocês estão entendendo, o que vocês não estão entendendo, porque às vezes as perguntas não têm nada a ver com o que está na aula, se é isso mesmo, a compreensão, ou se não, Dani, estou tirando dúvida. Bom dia, professora. Bom dia, querida. Paulinha? Então, eu não assisti a aula porque eu voltei para Cuiabá e ainda está um pouco corrido para mim. Então, Sim. eu não assisti a aula, não vi conteúdo, tô meio sem internet ainda, então tá um pouco difícil. Uhum. Mas vou tentar ver para a semana que vem acompanhar. Tá, querida. Tranquilo. Bom, gente, o que eu, assim, o que eu estou começando a perceber, né? Tem conteúdos que são mais simples, tem conteúdos que são mais complicados. Mas, assim, o que eu também falei com. Vocês estão em aula, lamento. Por mais que eu sei que tem todas essas dificuldades,
esse momento de 40 minutos é para, de fato, tirar dúvida, ver a compreensão de vocês, e eu não vou ficar novamente dando a mesma aula, fazendo, sabe? Porque você já tem a aula disponibilizada. Então, é tirar dúvida, ver o que é, qual que é a diferença, por exemplo, de todas as teorias que vocês estão vendo, porque vocês vão ver várias, né? Então, vocês viram a TCC, que eu apresentei para vocês, agora que está presente na matriz, estava antes também. Tirei a Gestalt, porque vocês não vão, de alguma maneira, por hora, ver Gestalt. A fenomenologia, o existencialismo, o humanismo, que é pela CP, vocês vão ver com os professores de área, porque não tem meu campo de domínio, eu só apresentei o que está mais ou menos no texto, para vocês saberem que existe, qual que é o método que eles utilizam, algumas terminologias, mas isso é o que vocês vão ver com o professor de abordagem, né? Então, é para vocês saberem a diversidade aí que a gente vai tendo do olhar da psicologia. Só que vocês precisam entrar em contato. Eu entendo que não está fácil, mas vocês estão em horário de aula, né? E justamente é para a gente tirar essas dúvidas. O que eu pensei em começar a fazer? Começar a lançar estudo de caso das coisas para vocês começarem a correlacionar e aí obrigar a ter que assistir a aula, porque senão não dá para mim voltar e ficar, gente, então é isso, a gente precisa ter essa troca. Qual que é a diferença dessa para outra? Um utiliza qual método, o outro utiliza, e esse utiliza a fenomenologia. Aí qual que é a vertente? Uma vertente lá da filosofia, porque ele tem uma raiz filosófica muito maior. Se vocês forem ver TCC, por exemplo, nós não temos isso, nós temos uma psicologia da TCC norte-americana com ideias mais funcionalistas. Por quê? Porque isso tem que encaixar com as ideias que vocês viram lá das principais escolas, né? Então, é os links que nós temos que começar a fazer na aula, que vocês já estão tendo essa disciplina desde o início do semestre, para vocês começarem a diferenciar as coisas, tá? E aí não tem como eu enriquecer isso se vocês não tiverem essa leitura prévia. Bom, já que vocês estão em aula, abram aí os slides. Abram aí os slides, vocês, e aí eu vou pedir para vocês irem acompanhando e vocês vão fazendo leitura. Tá? Bom, então, inicialmente, quem que já está com os slides aí abertos aí? Quem que está com o slide? Estou ligando o PC aqui. Valeu, Dani. Vou jogar aqui. Também estou ligando aqui. Tá. Então, o que nós temos enquanto o Dani e a Paulinha vão aí abrindo? Nós temos o Husserl, então, que ele dá origem aí, de alguma maneira, essa corrente da filosofia moderna. Vocês querem ver Vocês assistiram aquele seriado da Emily em Paris? Não? Assistiram Emily em Paris, lá do Netflix, aquele seriado Água com Açúcar? Seriadinho? Assistiram? Hã? Sim. Nunca ouviram ou não? Já. Já? Já assisti, sim, professora. Então, tem uma hora lá que quando a Emily conhece um outro carinha lá que é professor universitário, lembra? Que aí tem os pontos em que uma hora determinadas pessoas conhecidas sentavam num pub que tinha lá, daí outros depois modificaram isso. Já faz citações lá em alguns contextos de Sartre, que ele é uma das correntes escreve muito dentro do existencialismo. Vocês vão ver isso provavelmente com o professor Leonardo. Quem for para
A disciplina vocês provavelmente vão ver com eles, porque o cara é muito bom. Imagina uma coisa boa falando disso aqui, é ele. Eu não sei nada, mas ele é ótimo, excelente. É encantador ouvi-lo. Então, a gente tem o que aqui dentro do existencialismo e ele fecha com o humanismo. Por quê? Porque provavelmente os teóricos que escreveram esse texto, eles são existencialistas. Eles não são, de alguma maneira, essencialistas. E aí, gente, a fenomenologia é o método que nós utilizamos dentro do existencialismo e dentro do essencialismo, ou dentro do humanismo, que a gente chama, que é de Rogers, por exemplo, para a gente dar conta, por exemplo, fazer trabalhar os elementos, né, o que se configura ali dentro, vamos utilizar para um setting clínico, mas eu utilizava 2 anos de faculdade, ou 1 ano e meio que eu fiquei com o Leonardo, porque ele era meu supervisor, a gente trabalhava nessa vertente, mas a terapia que nós utilizávamos era outra, né? Então, tinha abordagem que é existencial, que é um olhar, a mesma coisa que eu estou hoje na sistêmica. Então, é um olhar sistêmico, então é um olhar existencial para me compreender sobre esse método que é fenômeno. Então, por exemplo, dá uma ideia de fenômeno que o Fabi pediu. Um paciente chega, se for pela TCC, vocês já viram que a TCC, do que eu apresentei, ela é estruturadinha, não é? Pronto, professora, já abri o slide. Beleza. Vocês viram que a TCC é mais estruturada, não viram? Ou vocês não viram? Fala, não, professora, a gente nem percebeu isso. A gente está lá no outro planeta. Então, gente, alguém percebeu que a TCC é mais estruturada? Ou ninguém percebeu? Alguém salva a pátria aí, pelo amor de Deus. Perceberam? Oi, professora, eu não percebi, não. Desculpa eu não estar falando, é que eu tô meio sem fôlego. O que aconteceu? Você está com Covid? Tá bem? Não, tô bem, só um tá mal. Eu também acordei hoje sem fôlego, não fui nem para academia. Tô morta aqui, com muita dor no corpo, mas não é de... Como é que fala? Ainda não é Covid, é preguiça mesmo, que eu tô cansada. Bom, vamos lá. Quando vocês forem ver, por exemplo, a TCC, quando a Mais Beck, por exemplo, vocês têm uma estrutura de sessão. Hoje, gente, a gente tem, por exemplo, terapias de casal, terapias de família, algumas terapias, por exemplo, que eu trabalho, que são coisas mais breves, que a gente chama, né? Eu sou, por exemplo, uma terapeuta breve, eu não consigo atender por muito tempo. Então, a gente tem o quê? Um modelo, às vezes, de atendimento mais breve, mais estruturado. Por quê? Porque a gente pensa a sessão, só não precisa ser tão rígido o quê? Qual que é a agenda? Qual que é a pauta? Isso aí é antigo, que vocês vão ler quando vocês estiverem lá na TCC, mas não quer dizer que o professor de vocês vai conduzir dessa forma. Qual que é a pauta? Então, você pensa a sessão antes. Você vai fazer o quê? Vai sentar com o supervisor, ou vai sentar com eu trabalho com equipe, né? Então, a gente trabalha com equipe, então a gente senta com a equipe, olha o caso, vê as hipóteses do caso, elenca objetivos, técnicas, o que nós vamos estar utilizando, com as várias hipóteses. Hipóteses, você pode lançar várias, e aí a gente vai lançando e vai descartando, certo? Só que na fenomenologia não tem isso. Não existe um preparo antes pré-sessão. Então, o sujeito ele foi para você, ele trouxe lá que no final de semana, ou ele está lendo, foi o que eu expliquei no vídeo, ele está lendo um livro. Você já aproveita aquilo que ele está lendo, você pergunta o que desperta nele ali, o que despertou interesse, o que tem nesse livro que mais, de alguma maneira, te chama a atenção, né? O que o livro traz das ideias principais? E aí a gente tem que ler muito, a gente tem que estar antenado ao seu público, por exemplo. Ah, sei lá, é criança.
Você tem que saber todos os desenhos lá que as crianças gostam, porque senão você tem que ficar perguntando. Mas é bom ficar perguntando também, porque, né, não dá para saber tudo nessa vida. Então, de maneira geral, você começa a trabalhar os elementos que o sujeito traz para o atendimento. Então, ele gosta, que personagens que tinham, com qual personagem você se identifica. Aí, se você já entende já o ambiente, você pode perguntar para o sujeito, e os outros personagens? Se você fosse dar esse papel para cada um, para quem seria? Então, você começa a trabalhar, a gente faz isso de maneira geral, na verdade, no atendimento. Mas você trabalha muito mais com o fenômeno, o que está acontecendo no setting clínico, né? Ou no outro ambiente onde você for trabalhar, tá? Então, o fenômeno é o método que, de alguma maneira, dentro do existencialismo e dentro do humanismo, isso é trabalhado. Então, ele coloca aqui, o que é fenômeno aí, Paulinha? Paulinha, tá aí? Crê. Não? Então, significa simples aparecer dos entes. Esse ente aí são as pessoas, né? Ou podem ser também, dependendo da situação das coisas. Mas é o aparecer, né? E aí você aproveita a cena, o que está acontecendo, tá? Bom, aqui ele coloca algumas concepções que são propriamente, então, do que ele vai trazer como concepção para o entendimento do existencialismo. Né? Então, ele coloca aqui, quando pararmos para pensar num ato de percepção, né? Como, por exemplo, ver uma árvore no campo, em geral, dividimos qual a percepção em duas partes. Pensamos que há um objeto árvore que existe lá fora no campo e em relação com ele, uma imagem representada da árvore, que é o que vem na sua cabeça, certo? Que é a consciência do sujeito. Temos, assim, duas árvores, a em si, que é lá fora, e a outra representada que é aqui dentro. Mas que ter consciência de uma imagem, de um objeto, significa conhecer o objeto. O que uma imagem de árvore tem a ver com a imagem em si? Então, assim, o que tem a ver, no caso, quando ele está perguntando da árvore que tem lá fora com a árvore que você constrói na imagem mental? Então, ele coloca, para a fenomenologia, esse modo tradicional de compreender a percepção é equivocado. Não se pode saber nada sobre árvores em si, ou muito menos sobre supostas árvores representadas, porque todo sujeito é sempre objeto para uma consciência, e nunca objeto em si, e toda consciência é sempre consciência de um objeto e nunca consciência vazia. A fenomenologia refere-se a esse fato dizendo que a consciência é sempre intencional. Assim, deixando de lado a suspensão fenomenológica é quando a gente utiliza dentro da técnica de escuta. Mas aí depois vocês vão ter isso com o professor. Então, por exemplo, a suspensão é quando eu entro dentro do setting ou dentro do que eu considero como setting, porque não precisa ser uma sala, pode ser qualquer espaço, e você fica atento à escuta do sujeito. Tá? Então, assim, o seu foco é o que está acontecendo ali, é esse fenômeno que você está captando. E aí depois, a gente fala o quê? Que dentro dessa suspensão, a gente a gente suspende juízo de valor. Então a gente vai trabalhar com o quê? Com o que o sujeito está trazendo, né? Não utilizando aí julgamentos, entre outras coisas. É acolher de fato o que o sujeito traz e ir trabalhando isso com ele. A árvore em si, a representada, a atitude fenomenológica retorna para as coisas mesmas, isto é, a árvore no campo percebida por um sujeito. E aí ele fala que é um fenômeno da árvore. Então, para ele não tem essa diferença entre o que é representado e a árvore, enfim, né? Embora depois ele concebe o que é humano e o que não é humano, mas numa outra linguagem. Ele coloca o que é homem, porque eles não têm essa concepção de humano, porque eles não têm uma pegada evolucionista, jamais teria, porque é da área da filosofia. Então, eles colocam o que é o homem, né? Ainda dentro de uma linguagem meio machista, mas é bem isso, que é o homem, que representa aí toda a grande maioria de humanos, para o que não é. E aí a gente coloca de ser e existir, né? Paula, você está por aí?
Cadê o pessoal? É porque o microfone está um pouco lento aqui, mas estou aqui. Tá bom, então. Tá, deixa eu só ver aqui, só para mim finalizar isso aqui da fenomenologia. Então, gente, como vocês têm, por exemplo, os processos psicológicos básicos, aqui ele coloca o quê? Vocês vão ter ainda, eu acho que vocês não têm, que é vocês saberem atenção, percepção, memória, a linguagem, né? Todos esses processos psicológicos ou funções superiores, enfim, o que for. Então, ele coloca o quê? A partir da fenomenologia pura do Russell aqui, ou Husserl, muitos pesquisadores desenvolveram aplicações regionais do método, dirigidas então a dimensões específicas da correlação entre o sujeito e o mundo. Esse mundo, para ele vai apresentar o que é lá na frente, tá? Porque ele coloca o ser aí, o ser no mundo, e esse mundo é o quê? É um conjunto, por exemplo, de significações, é o contexto onde o sujeito está inserido. Então, é todo esse mundo simbólico que é construído entre o sujeito ali e o mundo, tá? Que é como se fosse assim, vou dizer na minha linguagem, mas é como se fosse essa interação aí. Então, ele coloca as fenomenologias da percepção, da imaginação, da emoção, da linguagem, bem como das religiões e relações interpessoais. Então, é todo esse conjunto aí de significações, ou como o sujeito vê, né, a visão de mundo, a visão de sujeito, que ele traz a partir de todos esses processos, junto com tradições e ritos para ele, dentro da dimensão de relação interpessoal, tá? E aí ele coloca até distúrbios. Por quê? Porque aí, quando a gente vai estudar, como fala? A parte de transtorno, como a gente olha, então, o sujeito aí dentro de uma ordem de adoecimento, o existencialismo também dá a sua explicação, tá? E aí é só o professor de área para orientar vocês, assim como vocês vão ter na psicanálise também das estruturas do sujeito. Dentro do existencialismo, vocês também têm essa aula de psicopatologia aí, que é da área deles ou o professor aborda dentro da própria disciplina. E aí vocês vão ver a diferença entre cada uma, como cada uma concebe, e é isso. Bom, então, de maneira geral, o que ele fala? Que ele sai do fenômeno, né? Ele não quer, dentro da fenomenologia, a gente não busca explicação causal. O que é uma explicação causal, professora? Alguém sabe o que é? Explicação causal. Não sei não. Tá. Fora o Dani, alguém já ouviu falar sobre isso? O que é uma explicação causal? Não, prof, eu nunca ouvi falar sobre isso, não. Beleza. Vou dizer, então, com a nossa linguagem. Dentro, por exemplo, das psicopatologias. Se eu falar para vocês que fulaninho veio até mim apresentando sintomas, por exemplo, né, de reações fisiológicas, certa palpitação, sudorese, né, entre outras coisas. Às vezes, um pouquinho de falta de atenção e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu posso dizer que ele está com o quê? Com ansiedade, vamos, né? Entrando por essa via. Então, nossa, com reação fisiológica, o sujeito acha que está com palpitação no peito, às vezes dá até alteração de fato, sudorese, o pensamento começa a ficar um pouquinho mais acelerado e não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele está com ansiedade. O inverso, você está com ansiedade? Tô. Então, se você fala que está com ansiedade, você está, então, quando eu fecho um conjunto de características clínicas, critérios clínicos. Então, você apresenta esse sintoma, esse sintoma, esse sintoma, esse sintoma, sim, por quanto tempo? Por esse, por esse, por esse, por esse, por esse. Então, nós sabemos que, de alguma maneira, que é o que eu trabalho na clínica, às vezes tem paciente que chega para a gente e eles... deixa eu tirar daqui. E eles só sabem dizer o que gira em torno do sintoma. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma paciente hoje que ela está há 20 anos tentando fechar um diagnóstico. Então, ela já teve transtorno de humor,
que eu tenho uma hipótese que ela tem sim mesmo bipolaridade, mas eu acho que ela tem um transtorno de personalidade, mas não sei. Porque já está há 20 anos aí, mas enfim, né? Então, ela está há 20 anos com os sintomas em que de alguma maneira só evoluem para ela. Aí ela veio para mim, e aí tem vários que chegam assim pra gente, que fala assim, doutora, ou doutor, sei lá quem, né? Fazem 20 anos já passei por vários médicos, já fui por 300 pessoas aí, e não melhora. E eu continuo sentindo, né? E agora? Então, um paciente assim, quando chega pra gente, não só ele, mas, por exemplo, essa paciente específica, ela só sabe falar do sintoma. Então, eu já tô com ela, por exemplo, já tem 3 meses, né? E ela chega para mim todo atendimento e ela só sabe falar do sintoma dela, que é o quê? Um aperto no peito. Esse aperto no peito dela, que eu já explorei. Como que é? Ela não consegue explicar como que é esse aperto no peito. Esse aperto no peito, gente, não é sintoma de pânico, porque ela não está com transtorno de pânico e nem está tendo crise de pânico, porque eu já estou acostumada a pegar. Esse sintoma não tem a ver com crise de ansiedade. Esse sintoma tem uma outra função. Só que ela começa, então, a apresentar um conjunto de caracteres para mim de que ela apresenta isso porque ela está com medo. Se ela tem medo, ela está tendo uma crise se ela não está com pânico, ela está tendo uma crise de ansiedade. E ela já sabe quais são os sintomas. Os pacientes, quando tem muito tempo de diagnóstico, eles sabem quais são os sintomas. E aí, o que eu estou trabalhando com ela? Eu quero que você saia da linguagem do sintoma. Eu quero que você saia, eu quero que a gente perceba o que está por trás de tudo isso. Aí ela só fala assim, nossa, mas eu queria ir no mercado, mas veio o aperto no peito. E aí o aperto no peito para ela é um sinal. É um sinal de que alguma coisa vai acontecer, que não vai bem, aí ela começa. Aí ela para o que ela está fazendo, e aí o que a gente está tentando, o que eu estou tentando fazer com ela, né? A gente já fez uma varredura aí que ela já passou por vários psicólogos, vários psiquiatras. Ela já está chegando assim no ápice da medicação, não tem mais o que a gente fazer em relação à medicação. E aí ela teve uma crise quando eu disse para ela que ela já estava melhorando e ela estava apresentando um quadro de melhora. E eu falei que a gente poderia já pensar em conversar com um psiquiatra para de alguma maneira estabilizar a dosagem e a gente depois ir trabalhando gradualmente para a retirada da medicação. Só que ela tem uma vinculação psicológica com a medicação, né? Então, quando ela se sente, de alguma maneira, ela sente que vão tirar a medicação dela, o que ela faz? Ela aumenta, ela começa a apresentar os sintomas que foi o que aconteceu. E aí, eu queria que ela vivenciasse isso. Porque ela veio para mim durante muito tempo de sessão e falava assim, eu preciso aumentar a minha dose. Eu falei, não é disso que se trata. Né? Não é o aumento de dose. Nós precisamos começar a entrar no tratamento a sua responsabilização pelo seu sintoma. Porque, gente, ela vai e diz, eu tô com dor no peito, eu quero aumento de dose. E como eu já sou da área da psicofarmacologia, porque eu trabalho com isso dentro de laboratório, todo mundo sabe, inclusive ela, porque paciente que já usa todo tipo de medicação tem o efeito tolerância. Então, uma hora essa dose não vai ser, mas não vai dar conta dela. Ela vai ter que passar para uma dose maior. E qual que é a ideia, que foi o que eu expliquei para ela ontem, que agora ela está tomando consciência? Nós temos que gradualmente reduzir a dosagem. E aí nós vamos fazendo o desmame. Então, depois dessa crise, ela vinculou de novo com o psiquiatra dela, porque ela tem aí um histórico que favorece com que ela desvincule. E aí, o que eu estou trabalhando com ela por trás? Né? Outras coisas. Eu falei, você percebe que essa dor no peito tem uma função? Aí ela falou, Dani, mas como assim? Aí eu falei, olha o que está por trás, olha quando você sente esse aperto no peito, porque não é uma dor, é um aperto. Não é uma dor, gente, é um aperto e ela não quer sentir desconforto. Então, o que ela tem?
ela tem dificuldade ou baixo limiar de tolerância a mal-estar. Então, foi o que eu falei para ela. A minha hipótese é que você está há tanto tempo sendo medicada, então a gente já tem 20 anos, que quando ela sente um desconforto, que é natural da vida você sentir, ela não tolera. Ela não quer vivenciar desconforto, ela não quer vivenciar desagrado. Então, por exemplo, todos nós sentimos um friozinho na barriga, às vezes dá uma ansiedade, às vezes a gente não quer fazer coisas, mas o que a gente faz? A gente ainda tem forças internas que nos fazem com que a gente dê conta disso, desse mal-estar, ou que nos provoca desconforto, e a gente vai em frente. Ela não consegue lidar com isso. É como se ela vivesse fora de uma realidade, não, porque passar por desconfortos é normal, né? Tá na realidade. Então, é como se ela quisesse fugir disso. Tá. Aí, para nós, não sei o que é uma fora de realidade quando você diz, né? Mas, assim, tudo que o paciente traz, gente, é bem o que fala a fenomenologia, é da percepção dele. Não tem fora da realidade para nós. Aquilo faz parte da realidade dele. Quando ela diz para mim, eu quero acabar com esse incômodo, mas eu já estou trabalhando crenças religiosas, porque está altamente atrelada. E aí, para quem é muito religioso, isso pega com força, porque aí ela acredita que ela não vai ser curada, ela está em busca pela cura, já tem 20 anos, e se ela não for curada, ela não vai ser amada. E eu preciso separar isso e continuar fortalecendo, porque um pilar espiritual para ela é muito importante. Mas o self dela está atrelado a essa crença central. Então, é como se fosse um efeito dominó. Então, ela tem um conjunto de critérios, por exemplo, que a gente foi trabalhando, para ela ser amada, porque ela também tem no campo do afeto parental, ela não se sentiu amada. Então, a mãe tinha transtorno mental também, e aí disso teve uma alteração na percepção de vinculação com afeto da família. Então, ela não se sentia amada pela mãe. A mãe gerava uma dupla comunicação com ela. Então, na frente, como era uma família de pastores, por exemplo, na frente de todo mundo, a mãe até falava, nossa, minha filha, mas por trás a mãe não tratava ela da mesma forma. O pai era o pastor, mas o pai nunca estava presente, o pai era ausente. Isso vai gerando dupla comunicação na pessoa. Porque ele prega para as pessoas, ele faz, mas dentro de casa ele não estava. E aí quem estava? Aquela mãe que cobrava muito, mas que ela não se sentia amada pela mãe. E aí cada um é do seu jeito, não quer dizer que é geral. Isso é o que faz sentido para ela. E aí o que acontece dentro de tudo isso? Ela tem que fazer, toda a vida dela é em torno do quê? Da crença religiosa. Então, tudo que ela fez, de alguma maneira, ela passava por cima da percepção e da vontade dela. O que isso vai causando ao longo da vida, gente? Distorção da nossa percepção e da nossa cognição. Eu não sei mais o que eu quero, porque eu tenho que passar por cima das minhas vontades para me agradar o outro, porque aí eu tenho o desejo de ser amada. Então, e ela atribui isso o quê? Ela culpa a mãe. Então, tudo que acontece com ela até hoje, por exemplo, 20 anos, a culpa é da mãe. E eu falei, tá, mas você não tinha um pai também? Não, mas o meu pai era o certo, meu pai era o religioso. Eu falei, mas ele também era pai. Então, não tem quem é o algoz e quem é a vítima. Eu falei, o processo de cuidado são dos dois. Mas eu falei, você já é adulta. Eu falei, então o que a gente vai ter que trabalhar? A responsabilização do quê? Sua nesse processo. Porque ela desresponsabiliza e responsabiliza a mãe, porque a mãe já faleceu de transtorno mental. A mãe dela ficou internada no adulto, enfim. Então, tudo que acontece de ruim para ela hoje é a responsabilidade da mãe. Porque ela não se sente amada. Então, é a mesma sensação que eu falei para ela. Você busca com Deus isso. Só que para ela ter uma comunhão, que ela fala com Deus, enfim, ela tem que fazer o quê? Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas ela não consegue fazer. E aí, o que ela faz? Ela se pune. E aí, ao não concretizar isso, que ela está seguindo critérios, ela se pune e ela não se sente amada. Ou seja, volta de novo para o estado em que ela teve nas primeiras relações. E aí ela acaba se punindo, e aí ela acha que ela não vai ser curada, e aí ela fica em busca incessante porque ela tem que aumentar a fé dela, e aí ela começa a fazer todo esse ritual. E aí eu falei para ela, olha, a sua caixinha preta que eu brinco com eles, ela vai viver na falta. E você tá num movimento de se esforçar. Se esforça, se esforça, se esforça.
Mas, para quem vive na falta, isso nunca vai fechar. Por quê? Porque isso é um movimento anterior dela. É uma falta existencial na vida dela. Então, não se sentir amada ou não entrar no desamparo é isso que ela não quer se deparar. Por quê? Porque ela já vivenciou isso anteriormente. E viver isso para ela de novo é muito doloroso. Então, o que acontece? Aí a gente vai entendendo o funcionamento do sujeito. Agora, hoje, por exemplo, ela está entrando por uma outra via, que é para mim fazer o quê? Flexibilizar as crenças que são muito rígidas nela. E ela saber diferenciar o que ela precisa do pilar dela, que é religioso, mas do self dela para ficar íntegro. Para que ela se veja de uma outra forma, para que ela se sinta de outra forma, para que ela se encoraje. Porque senão o que a gente está fazendo? Se ela continuar ainda atrelada, fusionada nisso tudo, isso não vai passar. É uma sensação que não passa. Entretanto, é um movimento do sujeito. Então, para ela, quando alguém fala assim, nossa, e aí isso é gatilho para ela, até ela falou assim, eu recebi uma pessoa que veio orar, porque ela busca de tudo que vocês imaginarem. E ela fala assim, nossa, veio uma pessoa que rezou, aí ele fala para mim, ela falou assim que a minha fé, não sei, é uma coisa lá que a mulher disse, ela entrou em parafuso. E agora, o que eu preciso? O que eu preciso fazer para mim ter fé, para aumentar a minha fé? Então, mas isso não é a gente trabalhar com o religioso nosso, tá, gente? Isso aí é dela. É para ela. A gente nunca entra no mérito, entrar na via religiosa do que está sendo concebido. É o que o sujeito traz como importante para ele. E aquilo para ela está trazendo prejuízo. Por quê? Porque ela vinculou. E aí aquilo tem um sofrimento para ela que ela talvez ou saia ou não saia de tudo isso. Porque eu já trabalhei com ela essa questão. Eu falei, já que você está há 20 anos aí nessa seara, né? O que também você achou, né? Ou você acha que faltou de contribuição sua para sua melhora? Né? O que você poderia ter feito que você não fez? Que é uma coisa para a gente poder pensar. Porque eles trazem o clínico para nós. O que o psiquiatra fez, o que o psicólogo fez. Mas e você durante 20 anos? Onde é que você estava? Né? Porque o que eu preciso para ela? Eu preciso que ela assuma o protagonismo. Ela que tem que tomar aí essa responsabilidade do que é dela. Que eu falei para ela, uma das coisas que a gente vai fazer é trabalhar o processo de tolerância ao mal-estar com ela, porque ela tem dificuldade disso, e agora ela já é adulta, ela não está mais naquela situação frágil de criança. Então, desresponsabiliza a mãe, a gente vai ter que trabalhar um dia a via da aceitação dessa mãe que eu tive, foi a mãe que eu pude ter, e a partir disso, assumir daqui para frente, o que eu posso fazer? Né? Porque a história é minha. E ainda tem tantas questões ainda para ela estar lidando. Mas, enfim, qual que é o sintoma dela? Aperto no peito. Aí ela me traz que tudo inicialmente, sempre ela inicia assim, que tudo dela gira em torno do aperto no peito. E se ela tá sentindo aperto no peito é porque ela não tá legal. Então ela vai parar em PA, ela vai parar em tudo quanto é lugar. Aí é a função do sintoma dela, tem que deixar. Vai, medica, daí ela fala assim, eu pensei que ia melhorar, mas não melhorou. Daí você fala assim, eu já sabia. Mas é o movimento que o sujeito precisa fazer para ele se haver com aquilo. E aí isso não tem um tempo que a gente dê conta. É o tempo dele para dar conta de tudo isso. Então, quando eu falo de uma explicação causal aqui que ele traz, é essa redundância que eu olho para o sintoma. Né, que eu dou essa explicação de que, poxa, então se você está com esse conjunto de critérios, é porque, de fato, você está com esse transtorno, né? E, para nós, na maior parte das vezes, se um paciente ele passa pela psiquiatria, para nós não é interessante. Ele já sabe quais são os sintomas, né? Nós temos que trabalhar o que está além do sintoma, o que está por trás do sintoma. Não é uma via a gente pegar e ficar, então, é isso, tá vendo? Para nós isso não faz sentido nenhum, tá? Bom, a existência, então, precede a essência. E o que ele quer trazer aqui, gente? Isso aqui é de Sartre, mas isso não está dessa forma no texto, eu coloquei para vocês. Mas o pensamento essencialista é aquele pensamento que nós já vimos em outros livros, por exemplo. Isso está vinculado também a um pensamento religioso. Então, nós viemos para este mundo com uma essência. Que essência seria essa? Boa
ou alguns falam ruim, não sei. Mas essa essência vem. Então, quando nós nos lançamos no mundo, vamos dizer assim, vários essencialistas que eu já li. Então, por exemplo, um pensamento de Rousseau. Então, o homem é corrompido pelo meio, vamos dizer assim. Né? Esse era um pensamento que vigorou durante a época. Então, o homem veio com sua essência boa, foi lançado no mundo. Quando este nasceu, o ambiente o corrompeu. Né? E aí ele se perde. Enfim, não sei. Bom, já um existencialista, ele vai falar assim, opa, não. Nós vamos ter o mesmo fundamento, lembra de Locke? Então, que você nasce como uma folhinha de papel em branco, ou como a psicanálise vai dizer assim, como uma bolinha de carne, e aí você vai, de alguma maneira, trabalhando algumas coisas no sujeito, não tem nada anterior. É a partir do momento em que ele nasce. E ali ele começa a existir. Então, não tem nada antes dele. Então, ele quer trazer assim, o homem, ele existe, né? Por quê? Porque ele nasce livre e a partir desse movimento que é de Sartre, e depois vocês vão ver como é que ele concebe isso, porque eu não vou entrar, porque ele não aborda Sartre, ele trabalha com outros teóricos ali. O homem se lança no mundo, ele já lança livre. Tem muita gente que discorda. Não, livre não, olha quantas influências nós temos. Mas o que ele quer dizer com isso? Que o que fizeram também de você também tem escolha com o que fazer com isso. Então, você nasce num mundo já que, de alguma maneira, tem condições e influências que vão dizer algo, né? Mas o que você vai fazer com aquilo é essa perspectiva que nós vamos trabalhar. E agora, se você quiser utilizar disso, de que o mundo é que determina, ou você só está assim, por quê? Vamos pegar essa paciente, eu só estou assim porque a culpa é da minha mãe. O que seria para um existencialista? Inautenticidade. Tá? Ou se a gente fosse pegar um acepista, incongruência. Então, de alguma maneira, a gente vai chamar o sujeito para uma responsabilidade das suas ações. E ele vai ter que saber com as suas consequências. Isso é uma visão mais existencial, tá, gente? E aí tem o professor de vocês vai explicar bem bonitinho, que é a coisa mais linda e maravilhosa. Às vezes, para a gente, acaba sendo doído no início, né? Mas, assim, é a visão de que você está no mundo, mas você é livre. Porque você tem que haver livre para fazer suas escolhas, embora muitas concepções teóricas discordem, e também você vai assumir suas consequências, tá? Acerca disso. De alguma maneira, o que a gente chama de consequências? A gente chama em outras teorias ou abordagens como responsabilização do sujeito, que é, por exemplo, o que eu estou tentando fazer com essa paciente, ou seja, a sua mãe, uma hora, ela vai ter que sair de cena, mas para essa mãe sair de cena, gente, eu vou ter que colocar alguma coisa. Porque para ela assumir que agora ela tem que se responsabilizar pelo que diz dela, é algo que ainda ela não dá conta, porque ela faz o quê? Um movimento com o outro. Ela tem um desamparo na vida, que é um desamparo, por exemplo, quando a gente trabalha com a teoria do apego. Então, ela tem um desamparo ali que ela não quer se haver. Então, enquanto essa mãe está ali, nem que for para dizer do sintoma dela, a mãe está dando suporte para ela. E se eu tirar essa mãe desse lugar, o que vai restar para essa pessoa? Não sei. Tem uma função o sintoma. Né? Eu não posso deixar ela no desamparo. Oi? Prof, nesse caso, por exemplo, tem que fazer uma consulta também com a mãe? Ou, no caso, não faria? Vou situar você. Essa pessoa tem quase 60 anos. Então, ela já é uma pessoa de idade. E aí, no individual, é uma queixa do sujeito, tá? Quando é que a gente trabalha com família? Quando é de menor idade. Então, dependendo da situação também. Então, assim, terapia com criança, a gente consegue trabalhar com subsistemas familiares. Mas ela já é adulta. Ela é adulta. Então, assim, a mãe já é falecida também, né? A mãe adoeceu em função... A mãe adoeceu dentro do transtorno. Então, para ela, o que ela teme também, gente? Chegar no ponto em que a mãe chegou. Então, tem o histórico clínico da família por trás de transtornos de personalidade. Então, uns tiveram transtornos de humor, por exemplo. Então, assim, ela quer dar continuidade. Quando ela pensa em histórico clínico, ela pensa no histórico clínico da mãe.
que a mãe teve também, acho que uma teve um transtorno de personalidade e a mãe parece que tinha transtorno bipolar, que é transtorno de humor. Então, ela dá continuidade nisso, sabe? É uma família que fala muito pela via do sintoma. E o que está por trás disso quando alguém só fala de sintoma, sintoma, sintoma? É igual quando você recebe uma família de uma criança que está apresentando comportamento problema, vamos dizer assim, problemas comportamentais. Por que fica tanto em cima disso? O que está por trás disso? Vou dar um exemplo. Família que a gente está atendendo com dependência química. O dependente químico não está no tratamento, só a família. Mas a família só sabe falar em dependência química. Que ele está há 20 anos na dependência química. O que será que está por trás quando uma família só utiliza uma linguagem? O que está acontecendo? Ou seja, a gente sempre diz que, pelo menos para a minha concepção que eu trabalho, que não tem nada a ver com fenomenologia, existencialismo, não tem nada a ver com existencialismo nem humanismo, é o quê? De alguma maneira, determinados sintomas, eles trazem homeostase para o sistema. Então, foi o que a gente está discutindo e hipotetizando no caso. Quando a família vem para atendimento buscando ajuda de como lidar com um dependente químico há 20 anos que não está em terapia para dizer disso, o que a família também não está conseguindo olhar para esse funcionamento? Por quê, gente? Porque foi o que eu falei, foi uma hipótese que eu lancei para o grupo. Pode ser que a família ela não saiba funcionar por outra via, a não ser pela linguagem do sintoma dele, que é a dependência química. Então, isso também é o que une a família. Professora, mas também tem como, por exemplo, identificar, por exemplo, se uma pessoa começa a consultar e ela começa a criar um sintoma que, na verdade, não existe, mas ela tem uma carência, uma dependência daquilo, e ela cria algo para poder, não é chamar atenção que eu digo, mas é como se ela, uma necessidade para poder manter aquilo. Tem como eu descobrir se isso é verdade? Então, por exemplo, no caso dela, um exemplo, uma hipótese, e se fosse algo que ela criou, e se não fosse algo assim que realmente é uma essência, ou não existe isso? Não ouvi o final. Ou não existe esse negócio da pessoa criar essa hipótese, assim, sempre algo real? Tá, por mais que tiver ganho secundário, a gente não vai desacreditar do que o paciente está trazendo, tá? A gente sempre vai validar. E sem julgamento também. Todo sintoma, depois vocês vão ter isso em aulas específicas, todo sintoma ele tem um ganho secundário. A gente vai ter que entender isso, né? Mas não quer dizer que para o sujeito que está vivenciando, isso não é real. É real. Tá? Então, a gente sempre valida isso e entende o funcionamento desse sintoma, que é o que eu estou trabalhando com essa paciente. A gente está entendendo o quê? O funcionamento. Porque para ela, é isso que acontece. E não sou eu que vou falar assim, não, isso não. Ela já escuta isso das pessoas. O marido dela está cansado. Ele não aguenta mais. Ninguém acredita mais. Por quê? Porque é paciente poliqueixoso, que fica naquela lamúria, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei... Ninguém também aguenta por muito tempo. Então, eles também cansam de ouvir isso, sabe, das pessoas. Olha, isso não é nada, isso é frescura, isso é drama. Mas para quem vem para nós, que trabalhamos com essa área, isso jamais vai ser configurado por essa via. Mesmo que tenha uma conotação para que o outro olhe para ele, essa é a função. Tá? Então, assim, para nós, e é com isso que nós trabalhamos. Nós não podemos ser mais um falar, não, isso daí é coisa da sua cabeça. É coisa da cabeça mesmo, é coisa que a gente trabalha. A gente vai entender o quê? Qual que é a função? O que está por trás disso? Então, a gente tem que validar, né? E o paciente, ele precisa, porque às vezes tem um histórico, principalmente em transtornos de personalidade, quando eu trabalho com desregulação, que não é o caso aqui, que vocês não estão vendo, que eu estou indo para outra via agora, o sujeito ele tem essa dificuldade e distorção perceptiva e cognitiva porque ele passou por vários ambientes que são invalidantes. Sempre foram alterando isso. Sempre foi. Mas será que eu sinto isso mesmo? Opa, não sei nem o que eu estou sentindo. Então, quando alguém assistiu aquele seriado da... Oh, meu Deus, esqueci o nome. Aquele seriado lá da menina que virou caso, que seriado que era real, que virou seriado que virou seriado.
É um seriado que era um caso real, que a mãe acaba matando a mãe no final? Não, eu nunca ouvi falar. Eu esqueci o nome. Tem um nome esse seriado. Ele é de um caso nos Estados Unidos que uma mãe, eu vou voltar aqui só para a gente finalizar. Ele é de uma mãe... Ai, como que é o nome do seriado? Esqueci o nome. Ele é de uma mãe que mente durante muito tempo que a filha estava doente. E aí ela movimenta, enfim, o dinheiro, né, em função dessa doença da filha. Então, se ela começa a ganhar dinheiro porque a filha estava doente, ela tem que manter a filha nessa doença. Só que a filha começa a crescer, né? Só que a filha cresce do meio do quê? De uma mentira. Então aí ela descobre que ela nunca esteve doente. Como que é o nome do seriado? É uma que fez aquela menininha que fez a barraquinha do beijo, que ela até raspou o cabelo. É bem legal esse seriado. Então, no final, ela acaba também... Tem ali um problema de personalidade depois, porque ela é um sujeito que a mensagem foi dupla, de fato. Então, ela não podia melhorar, a mãe que adoecia ela. Aí ela foi descobrindo que ela não tinha uma série de coisas. E aí ela começa... A mãe, quando olha para ela começa a levantar da cama, por exemplo. Ela estava super bem. A mãe olha para ela já começa a sentar na cadeira de roda. Mas então o quê? Qual que é a mãe distorceu toda a percepção que ela teve na vida. Ela não sabia nem o que ela estava sentindo. Ela sabia que tinha alguma coisa errada. Então, a mãe começa a inventar todo o histórico clínico dela. Quando as pessoas começam a falar assim, olha, acho que não está certo isso. Aí ela achava que ela tinha uma idade que ela não tinha, porque a mãe mente a idade na identidade dela. E ela começa a ficar mais perceptiva. E o que ela começa a fazer? Enganar a mãe. Ela enganou todo mundo. Então ela começa a enganar a mãe, depois ela planeja e ela acaba matando essa mãe. Isso! Perfeito, Dani. Já assistiu esse seriado? Isso, é uma série. Só que eu dei um Google aqui. É muito boa essa série. Assistam, ela é interessante. Então, assim, para a gente ver que a gente se constitui pelo outro, pela via da linguagem, né, pela via das ações. A gente, por isso que para nós, de alguma maneira, a gente não tem que normatizar nada, até porque a gente não está aqui para isso. Mas o quanto, por exemplo, que sujeitos, então, que se sentem bem, se sentem melhor, sabe? São, enfim, como que eu vou dizer? São satisfeitos com a vida, têm um alto nível de competência em algumas situações, a gente pode, às vezes, ficar, enfim, mal e tal, mas é uma coisa que permanece a longo tempo, a gente também passa isso para o outro. E essa mãe tem uma série de problemas e que acaba utilizando essa filha aí para ter uma vida no qual ela não precisava trabalhar. E eles têm vários ganhos através disso. Né? Mas o que eu estou dizendo com isso? Que, de alguma maneira, o outro tem uma autoridade muito grande. E aí a gente precisa olhar para isso, porque a gente se constitui pela via do outro. Né? A gente, se não é mãe, pai, é alguém que entrou e fez essa função. Né? Alguém fez essa função, nem que for institucional, alguém faz essa função. Então, são coisas em que a gente vai, por exemplo, para essa paciente minha, a instituição religiosa tem uma função muito grande para ela, é como se fosse o pai, entendeu? E é onde ela se agarra. Então, para ela, é como se fosse a psicanálise, é o nome do pai aí, né? Mas é quem ela... É a instituição que deu conta para dar suporte para ela numa série de faltas que ela sentiu que ela teve na vida, né? Mas também tem o quê? Tem ela. E aí, o que ela vai fazer com tudo isso? Se fosse dentro do existencialismo, tudo bem. Você nasceu nesse ambiente, você teve essa mãe e esse pai. E agora? O que você vai fazer com tudo isso? É escolha sua. Né? Até quando você vai ficar nesse movimento? Enfim, aí vai, tá? Mas para a gente poder finalizar, porque são várias perspectivas teóricas, né? Vocês vão ver de um, de outro, isso é lindo. Então, o que ele coloca como existência? É um modelo específico de ser relacionado ao ente, que é o sujeito ali, né? Em cujo sentido nunca está dado a priori, que é o homem. Então, o que ele fala sobre isso? Nós não vamos conceber, por exemplo, alguém que chega até nós, e nós também, como pronto e acabado. Então, o humano, na verdade, ele não usa humano, tá? O homem, humano é para a evolução.
O homem, ele está, então, na perspectiva de quê? De que a gente vai sempre estar indo além. Então, eu nunca estou pronta e acabada, eu sempre sim, com possibilidades, tá? Bom, e aí, o que ele diz que está pronto e acabado? O que não faz parte do homem, que são todas as outras coisas. Então, ele diz o quê? Para quem... Daí, o que é ser para ele e o que é existir. O existir está para o homem, porque é um movimento em que ele não para. Já tem aula gravada, tá, gente? Então, vocês podem acessar depois. Não sei se é porque eu não estou conseguindo, porque a minha memória de computador não está parando com mais nada. Eu fiz uns backup esses dias e aí eu não sei como é que as coisas estão indo. Mas vocês já têm a aula gravada, tá? Então, assim, para ele, por exemplo, o objeto aqui, ele vai fazer o quê? Ele já foi planejado. Esse celular, que eu dou exemplo no vídeo, inclusive, para vocês. Esse celular, ele já foi planejado antes de estar aqui. Alguém planejou. Ele já tem uma função. E ele também tem fim. Né? Já o humano não, ele tem o quê? Liberdade, para ele poder escolher o que ele vai fazer da vida dele, da existência dele, tá? Então a gente não tem para ele, para o existencial, nós não temos esse planejamento anterior. Ninguém nos projeta. Não tem uma projeção para nós. Nós vamos nos lançar no mundo e vamos embora. E a partir disso a gente tem possibilidades. Ele diz outro nome. Mas para quem não é humano, todas as outras coisas, isso aqui é ser. Por quê? Porque já está definido. Eu já sei qual que é a função desse celular. Tá? Ele não tem uma liberdade, vamos dizer assim. Bom, deixa eu ver aqui. Ele vai falar do sentido, né? Vocês têm os slides, aí vocês podem pegar os slides que já está disponível. E ele coloca aqui, então, a distinção entre o em si e o para si possui analogia com a diferença que o existencialismo estabelece entre ser e existir. Só o homem existe, enquanto a folha de papel é. Por quê? Porque foi isso que eu expliquei como celular para vocês, tá? Alguém projetou, né? Então, ele coloca aqui, eu trouxe para vocês de Sartre, né? O que significa que a existência precede a essência? Significa que o homem primeiro existe primeiro, então ele se lança no mundo, se encontra, surge no mundo e se define em seguida. Então, o que é o mundo? Daí ele coloca para a gente, eu vou lá para vocês. Se o homem na concepção do existencialismo não é definível, é porque ele não é inicialmente nada. Então, a gente é a folha em branco, é o nada, né? E a partir disso a gente é lançado e vai se constituindo. Ele apenas será alguma coisa posteriormente, e será aquilo que ele vai se tornar. Né? Assim, não há natureza humana, pois não há um Deus para concebê-la. Então, eu não tenho essa concepção, por exemplo, de que a gente vai estar vendo em outros olhares aí de homem, tá? Ele fala, bom, daqui para frente a gente se lança. Não tem natureza humana. E aí a gente vai, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês o que é mundo. Deixa eu ver. A mundanidade. Bom, o mundo aqui é uma estrutura de sentidos, contextos de significação, linguagem e sempre historicamente em movimento. Assim como é uma dialética que ele não utiliza, e o mundo também não, isso é o que vai dando a construção da existência do sujeito, tá? Então, o homem enquanto ser no mundo não é encerrado em si mesmo, numa interioridade psíquica, estando sempre em contexto relacional. Ainda que esteja no isolamento, é ser com presença. E é nesse ser no mundo com os outros que aparece o sentido como desvelado dos entes que lhe vem ao encontro. A palavra cuidado, daí ele vai colocar lá, daí o que você vai utilizando, né? É utilizada para expressar característica ontológica do Dasein, que para ele é esse ente, né? De estar sempre referindo ao outro ente. E ele tem várias denominações que aí eu trouxe para vocês leem os slides, tá? Que está posto aí, de alguma maneira. Ele vai trazer, é uma coisa que eu não vou trabalhar com vocês, tá? Porque coisas específicas aqui que ele traz eu acho que não é importante. O importante é vocês entenderem a fenomenologia,
o que é existencialismo do humanismo, isso que é importante para a gente, pelo menos, a priori entender, porque o restante é tudo como o olhar desse existencialista que ele vai dar para vocês, que não é o eu não sou, né? Bom, aqui também é uma coisa que ele coloca que é super legal, que ele trabalha, ó. A ausência de surpresas, a evidência, caracterizam a preocupação e ocupação. O modo de falar, escrever, descomprometido, falatório, escritório, a forma de despersonalizar ou a forma despersonalizada e insaciável de lidar com o novo para preservar o conhecido, evitando as transformações, expressam um modo de ser inautêntico, decadente. Então é aquele sujeito que, de alguma maneira, além desses atributos, ele não consegue ser autêntico com o que acontece com ele, como ele vê as coisas, como ele tem uma postura no mundo, né? E aí, para nós trabalharmos essa autenticidade, tem que ter essa congruência do sujeito. Mas ele precisa, então, primeiro que tem uma série de classificações acerca disso, que aí você vê mais ou menos o funcionamento do sujeito dentro do existencialismo, e aí você vai conduzindo aí o tratamento para isso, tá? Mas o que a gente trabalha? Com a via da autenticidade. Então, tem um ser, não só o existencialismo trabalha com isso, outros. O ideal, né? Então, o que eu vejo no... O que é o eu ideal para ele e o que é o eu real. Isso todos nós temos. O que a gente vai fazendo no tratamento? A gente vai aproximando isso. E isso também da gente aproximar, fazer essas leituras, essas ressignificações, também fazem que o sujeito aproxime mais dessa autenticidade, né? Se aproprie desse mundo. Porque, de maneira geral, quando o sujeito ele não consegue reconhecer que ele é um sujeito de liberdade, que ele tem que se responsabilizar pelas suas escolhas, é a inautenticidade. Né? Quando ele responsabiliza o outro. Só que dentro assim, de terapias, isso é muito comum. Né? A gente sempre vai atribuir o quê? A responsabilidade é do outro. Né? Eu tô aqui porque o meu marido fez isso. Isso é sempre comum, tá? Mas e para você, né? Já que você veio, o que você acha que você está fazendo aqui por você, né? Então, isso não é só o que acontece dentro da clínica do existencialismo, mas de maneira geral é como a gente tem o olhar, né, no mundo. Ninguém fala assim, nossa, tudo é responsabilidade minha. E aí, quando você está trabalhando a nível de relação, essa carga é distribuída, né? Então, assim, para mim, por exemplo, que trabalho com relações, eu não vou falar que a responsabilidade é só do sujeito. Eu não falo. Por quê? Porque ele está dentro de um conjunto de interações. Então, estou trabalhando o casal lá. Ah, eu estou aqui porque, não sei, né? A gente está com uma infidelidade, aconteceu uma infidelidade financeira, né? Infidelidade financeira é um sintoma, por exemplo. A gente está aqui por isso. Não sei mais o que a gente vai fazer. De maneira geral, isso sempre acontece. E aí? Né? Que tipos de outras infidelidades já aconteceram? Né? Mas qual que é a sua contribuição também? Porque é relação. Então, se a gente está falando de relação, tem um outro que participa de alguma forma. Então, é fazer com que esses dois, eles olhem para a relação e se responsabilizem por essa relação. Não tem como eu fazer só com um e deixar o outro de lado. Mas é fazer ampliar o olhar do sujeito para que ele se perceba nesse movimento e que ele também contribui para isso. Né? Que aí eu faço o processo de responsabilização de ambos. Né? Mas, enfim, aí isso é da relação, aí isso é, enfim, né, do que for, de tratamento, de relação, enfim, uma série de coisas que a gente vai descobrindo ao longo do tratamento, certo? Bom, então, o ser para a morte e o poder ser no sentido próprio, né? E o que ele diz aqui? Que, de alguma maneira, a única certeza que nós temos, né, ou o que a gente já sabe que nós vamos nos deparar é com um fim, né, que ele coloca aqui. Por sua característica fundamental de poder ser, o Dasein resiste a uma apreensão total, já que em podendo ser, ainda não ser algo, porque ele está sempre naquele movimento de e se, né, nada está pronto e acabado. Enquanto é um ente, o Dasein jamais alcança sua totalidade, então permanecendo em constante inconclusão. Mas, se não podemos falar aqui de totalidade enquanto reunião de todas as possibilidades, podemos falar de totalidade enquanto aquilo que se circunscreve a um limite. Então, é o fim, né? Então, ao morrer, o Dasein não é mais no mundo.
Finda-se as suas possibilidades. Portanto, aprendê-lo como um todo é um empreendimento que requer esclarecimento do fenômeno da morte, entendido de forma ontológica como o seu poder em si próprio. Enquanto existe, o Dasein é o quê? Um ser para a morte, porque isso é como se fosse para todo mundo. Desde que nascemos, já está implícita em nossa existência a qualquer momento essa possibilidade. Porém, há uma dificuldade ôntica de se fazer a experiência ontológica do ser para a morte. Então, isso aqui é para todo mundo, né? Não temos o acesso à perda ontológica sofrida por quem morre. Não, porque a gente trabalha com quem, né, gente? Com quem fica. No máximo, estamos apenas juntos. São duas experiências diferentes. Uma delas é sofrermos no modo da preocupação referencial pelo outro, o que é possível somente para sermos essencialmente com o outro, né? Então, a gente vai falar de experiências de perda, experiências de luto. Outra é experienciarmos o nosso próprio ser para a morte. E aí, por exemplo, a gente pode trabalhar aqui quando um sujeito ele perde sentido, porque assim, aqui para essa concepção teórica, o sujeito ele pode perder sentido de vida. E aí a gente vai trabalhar com o quê? Com o sujeito com projeto de vida. Né? Quando é que isso é mais perceptível? Quando ele pode viver um adoecimento de, por exemplo, ele pode estar com transtorno de depressão. Então ele perde interesse por todas as áreas. E aí quando a gente vê o sujeito está numa vida sem sentido, né? Então, por exemplo, o Viktor Franklin, ele é um teórico existencialista, né? Ele escreveu vários livros aí acerca de campo de concentração e trabalha com projeto de vida. É bem legal se vocês quiserem ler. Então, nessa perspectiva, a gente vai trabalhar com o quê? Com um sujeito que ele não tem sentido de vida, né? Que, assim, ele não consegue projetar, né? Sonhos, esperanças, expectativas. É trabalhar com um projeto de vida, mas tem que trabalhar todo um conjunto de significações, entender esse mundo aí que esse sujeito está inserido, para ver o que está acontecendo. Né? Tem gente que desiste mesmo, tá? E não se tenha nada, às vezes é um tempo do sujeito que nós possamos fazer sem o paciente. Né? Então, vários casos eu já peguei que eu tô aqui, mas eu tô bem. Ele não tem nenhum desejo, ele não se movimenta. A família se movimenta por ele. Por quê? Porque tem alguém que faz esse movimento para o sujeito. Isso também tem caso, tá? E aí o sujeito, ele deixa de ter as vontades dele. Por quê? Porque alguém o movimenta nesse sentido e ele pega a vontade dos outros e utiliza como dele. E aí tem isso também dentro do existencialismo que vocês vão estar vendo melhor. Então, a gente trabalhar aí, se for possível, com o sujeito, com esse projeto do que ele quer, né? Projetar aí, o que se espera, resgatar algumas coisas, mas isso tem que ser o quê? Um trabalho, um processo em que a gente vai, de alguma maneira, ressignificando algumas coisas. E não é fácil, não, mas a gente vai indo. Bom, gente, por hora é isso, tá? Deem uma olhada aí nos slides de vocês, tá tudo lá. Tá? Tem o texto para vocês, tem a aula também gravada. Desse textinho do humanismo, aí depois vocês vão ver lá a diferença do humanismo para o existencialismo, tá? Então tem uma diferença. Ô, Nilce, obrigada tá? Eu não sei muita coisa, só fiquei 2 anos dentro desse olhar, mas assim, logo eu saí. Embora tenha muita coisa minha ainda no período de faculdade, mas um professor de área ele é muito bom para poder estar explicando. É uma vivência. Para vocês terem a compreensão dessa abordagem, é como se você tivesse que viver tudo isso também. É como você vivencia o mundo e as coisas ao seu redor. Né? Não é simplesmente uma teoria que a gente se apropria e começa a ficar falando, fazendo análises disso. É um pouquinho mais diferente. Então, vocês vão ver a diferença que é gritante para quem tem essa compreensão e esse olhar, que é uma percepção de mundo e do sujeito, né? Que é diferente. Por exemplo, da minha, que eu não tenho esse domínio. Então, a gente vai se constituindo aí também nesse movimento. E aí, o que vocês vão ver? Que o movimento existencial, ele surge depois, praticamente, ele ganha força pós-guerra. Então, muitos autores, eles saem do pós-guerra. Por quê? Porque alguns deles, assim como coloca Viktor Franklin, eles viveram em campos de concentração, né? E aí ele traz a trajetória, ele tem livros que ele narra como que eram os campos de concentração, como que uns sobreviveram, né? Então, eles foram livres para escolher o que fizeram com aquela
limitação que eles tinham ali, com as condições que foram dadas, né? Então, é bem interessante esse movimento, porque eles dão esse... Por isso que, para eles, é importante o sujeito nascer livre e não ter um projeto anterior, né? Porque alguém determina o que tem que fazer. Ele fala assim, não, ninguém determina, né? Você tem autonomia para você poder fazer o que você quiser, desde que você se responsabilize. E aí Sartre coloca uma coisa logo depois que ele junta com umas ideias de Marx. Quando eu faço a escolha... quando eu estou fazendo uma escolha, eu não faço só por mim, eu estou fazendo a escolha como se fosse assim, por outras pessoas, né? Então, eu não escolho só por mim, isso é responsabilidade. Ele não fala assim, dane-se, escolhe você e você que segue na vida. Não, quando eu escolho por mim, eu estou fazendo escolha por todas essas outras pessoas que andam comigo. E isso é uma dimensão de responsabilidade, né? Então, o que você vai fazer com isso? Então, por exemplo, eu acho que esse foi um olhar muito legal quando eu levei para o socioeducativo. Então, quando os meninos eles tinham que sair a devolutiva dos 45 dias do provisório, então muitos, por exemplo, era um homicídio, era um latrocínio, era qualquer coisa. Então, os meninos quem não, né? Não só eles, qualquer um que tivesse em situação, mesmo que seja do outro lado, não da vítima. Então, desesperava, né? Desesperava. Vai fazer o quê? Né? Vai sair, vou ficar preso. O que a gente tem no sistema prisional? Perda de liberdade. É uma das coisas que simbolicamente é tirada de vez, né? Entre aspas, aí eu gosto do existencial por isso, porque ninguém tira sua liberdade, porque ela continua. E aí, os meninos, assim, em sociedade é tirado, a gente sabe disso, a liberdade. E aí eu falava, bom, né, o que a gente pode fazer? Falava com eles. Falei, agora eu assumi o que vocês fizeram, porque você sabe o que vocês fizeram. Não sou eu que tenho que dizer de novo, nem o juiz de novo, cada um que sabe o que fez. Né? E agora o que vocês estão se vendo? Porque é tão linda essa lógica, porque eu sempre trabalhava com eles o quê? Que por mais que eu gosto muito de traçar um paralelo com o existencialismo com isso, por mais que tenha corresponsabilização de instituição familiar e bababam, quem se havia com o ato era o próprio adolescente. Ele estava ali sozinho, sendo julgado pelo um ato que ele fez. Não tinha mãe que cumprisse, não tinha tio nem tia. Ele ia cumprir aquilo. Ele vai ter que se responsabilizar por isso, quando a gente vai para a medida de internação, né? Então, assumir essa responsabilidade. Eu falava assim, o negócio é o seguinte, meu filho, estufa o peito aí, porque subir para a internação era pior, né? Porque acontece um monte de coisa. Eu falei, estufa o peito aí agora, vamos embora. O que a gente vai fazer? É assumir o que fez, se responsabilizar. Mas, enfim, o que eu estou dizendo com isso? Não é simplesmente a privação de liberdade. É assumir também e dar conta das consequências dentro do próprio sistema prisional. Né, ou dentro do sistema socioeducativo, porque lá tem uma cultura própria de vivência. E para alguns eles não sabiam o que esperavam. E não sabiam mesmo, porque eles tinham medo de acontecer alguma coisa, enfim. Então é isso, gente. Tem tanta coisa linda que a gente vai indo. Né? Mas são modos de ver, né? Que eu acho que são sempre enriquecedores, que vocês vão ter ainda oportunidade de estar entrando aí nesses mundos aí das várias abordagens, tá? Então, vejo vocês semana que vem, e eu vou ver se eu já preparo para vocês a atividade da N3, né? Para vocês já fazerem e ficarem livres logo. Eu só estou pensando como que eu vou arquitetar isso. Estou pensando em coisas tipo assim, tipo Pink Cérebro. Mentira, não. Vou fazer uma coisa bem legalzinha, tá? Então, gente, beijinho. Olha, obrigada a vocês por estarem aqui comigo, tá? Beijo, boa semana. Vamos continuar trabalhando. Tchau. Boa semana.